Na verdade, nós vamos começar falando um pouco sobre um recado para o secretário da Fazenda, tá certo? Então, estamos discutindo um pouco aqui a importância da educação, né? Ou a importância da educação para o Estado e a importância da economia do Estado para aproveitar a educação que está sendo desenvolvida no Estado. Tá? Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: em toda a sociedade é muito importante a gente ter, numa sociedade livre, né, onde se eu sou um médico competente, existe um hospital, ninguém me impede, por ser negro ou mulher ou qualquer outra razão, de exercer a minha profissão, né? Então, estamos tomando aqui como dado que estamos numa sociedade plenamente livre, né, e que não tem discriminação, porque não que seja verdade, mas porque para essa discussão aqui é o que a gente precisa supor. Numa sociedade livre, você tem duas oportunidades que são muito importantes, e é muito importante equilibrar entre as duas. Tá certo? E a gente vai buscar nesses gráficos certos desequilíbrios entre essas oportunidades. Tá? Que oportunidades são essas? Se uma pessoa, para uma pessoa poder realizar os seus sonhos, ela precisa de dois tipos de oportunidades. E muito da política social é para garantir essas duas oportunidades. E muitos dos direitos humanos é para garantir essas duas oportunidades, porque, no fundo, a combinação delas é o direito ao desenvolvimento. A primeira delas é você ter a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Tá certo? Então, se você quer ser médico, você tem que ter a oportunidade de estudar numa escola de medicina. Se você quer ser um advogado, você tem que ter a oportunidade de estudar numa escola boa de direito. Então, a primeira coisa é, em que medida as sociedades, em que medida as unidades da Federação Brasileira estão dando aos seus jovens as oportunidades que eles precisam para se plenamente desenvolver suas habilidades. Essa é uma questão. Mas que grande utilidade teria você ter a oportunidade de desenvolver as suas habilidades se você não tem a oportunidade de usar essas habilidades de uma maneira produtiva, solidária, etc. Né? Então, você sabe exemplos, por exemplo, se você quiser um bom médico uruguaio, vá a Buenos Aires ou Porto Alegre, porque, na verdade, o Uruguai tem ótimas escolas de medicina, mas produz mais médicos do que, na verdade, apesar da população uruguaia estar bem, com uma idade avançada, eles não precisam de tantos médicos. E eles produzem médicos muito bons, então eles exportam. Não só médicos, mas eles exportam engenheiros, exportam várias outras coisas. Um outro exemplo seria Cuba. Cuba produz, dá oportunidade às pessoas desenvolverem as suas potenciais, mas nem sempre dá oportunidade para o cara usar aquele potencial dele plenamente. Então, você acaba vendo uma pessoa com um engenheiro, às vezes, dirigindo um táxi, porque ele não teve a oportunidade de aproveitar aquele conhecimento todo da maneira plena. Tá certo? Então, você precisa de um equilíbrio. Você precisa desenvolver as capacidades das pessoas, mas precisa também dar às pessoas oportunidades para elas usarem essas capacidades. Isso a gente está simbolizando nessa balança. Ou seja, se eu tenho mais educação, se eu tenho menos educação do que eu tenho desenvolvimento, né? Então, um pouco, o Espírito Santo é um pouco assim, Alagoas, ainda um pouco mais, no sentido de que você tem, vou dizer, Alagoas e Espírito Santo são estados que naturalmente eles têm tantos recursos naturais que eles têm uma tendência natural a crescer, tá certo? Se a educação não se desenvolver na mesma velocidade que vem o crescimento, o que acontece? Eu vou importar mão de obra qualificada,
aquele desenvolvimento vai acabar beneficiando quem veio de fora do Estado, né? E, às vezes, quem é nativo do Estado vai servir aqueles que vêm de fora do Estado, vai trabalhar no comércio, nos serviços, etc., enquanto que os melhores postos de trabalho vão ser apropriados por aqueles que vêm de fora do Estado. Tá? Então, se você tiver uma tendência a crescer e não tiver uma força de trabalho devidamente qualificada, você pode travar o crescimento do teu Estado pode ter dificuldade de atrair essa mão de obra e aí demorar para ele poder crescer, ele não vai explorar todo aquele potencial, ou ele pode acabar crescendo com base em mão de obra importada, e aí você não vai, a população nativa não vai se beneficiar tanto assim do crescimento. Então, uma das coisas que a educação serve, não necessariamente ela serve para gerar o crescimento, mas se ela não gera o crescimento, porque eu consigo gerar o crescimento tipo em Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, ou Rondônia, naturalmente com base nos recursos naturais que eu tenho, e eu gero aquele crescimento, né? Se eu não tiver uma mão de obra originalmente nativa de alta qualidade, esse crescimento todo pode ser apropriado, na verdade, por quem vai imigrar para aquele Estado, desproporcionalmente vai ser beneficiado mais do que a população nativa. Tá? Então, eu não gostaria de ter um crescimento econômico muito mais rápido do que o meu crescimento educacional, porque eu não vou me apropriar dele e eu posso estar travando o meu crescimento. A outra possibilidade é quando eu tenho o contrário. Eu gero muita educação, mas eu não tenho as oportunidades. É o caso que eu estava dando do Uruguai, um pouco, Cuba, onde eu tenho uma geração de mão de obra grande, eu tenho uma geração de mão de obra qualificada grande, mas eu não estou gerando oportunidade da mesma velocidade. Tem alguns estados brasileiros que, curiosamente, estão nessa situação, né? Talvez Minas Gerais e Goiás sejam os casos mais clássicos. Você tem mineiros importantes em todos os estados do Brasil, né? E goianos cada vez mais importantes em todos os lugares do Brasil, em particular em Brasília, né? Então, você quer encontrar uns goianos com alto nível de escolaridade, procure em Brasília, né? Você vai encontrar vários deles, ou seja, Goiás é um estado que tem tido um desenvolvimento educacional fantástico, mas o desenvolvimento econômico não tem absorvido na mesma velocidade, que tem acabado, levado a uma certa exportação de cérebros goianos, mineiros, para outras partes do Brasil, de gente altamente qualificada. Talvez Pernambuco tenha, tradicionalmente, exportado também um pouco nessa direção. Então, a questão aqui é como que a gente vê isso. Então, o nosso desafio 1 seria reduzir a escassez de mão de obra qualificada para evitar que tenha um crescimento travado. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, Alagoas é um caso típico, onde Alagoas tem uma tendência natural a crescer pela qualidade dos recursos naturais, mas tem uma geração de mão de obra qualificada mais limitada, o que pode estar travando o crescimento. Tá? Vou mostrar um pouco isso. E essa baixa qualificação frente ao crescimento, né, que a gente sempre conversava com o Haroldo lá no Espírito Santo, na época dele de secretário do Espírito Santo, né, a questão de que o Espírito Santo pela logística, pela posição geográfica, pelos recursos naturais, o Espírito Santo quase que, se falar isso para o governador, ele não vai gostar, mas quase que se deixar sozinho, ele cresce. Né? Mas, na verdade, o Espírito Santo tem uma tendência natural ao crescimento muito forte, por causa da sua posição geográfica e dos recursos naturais. Se você não tiver uma mão de obra qualificada, esse povo não vai se beneficiar desse crescimento. Esse crescimento vai passar, vai importar mão de obra e você vai beneficiar mais aqueles que vêm de fora do que aqueles que estavam lá. Bom, então, como é que a gente responde um pouco essa questão? Tá? Então, a gente fez
o conjunto de gráficos, né, que eu recomendo vocês olharem os de vocês, que aí vocês vão acompanhando, tá? Quer dizer, cada um de vocês, esse gráfico vai estar pintado de acordo com o estado de vocês. O que esse gráfico dá? Esse gráfico diz para a gente o seguinte: qual é a escolaridade da população adulta, né, da população de 25 a 64 anos. E aqui nós temos os 7 estados com maior escolaridade, aqui nós temos os estados medianos e aqui nós temos os estados com baixa escolaridade, né? Então, por exemplo, Goiás é um estado mediano em termos de escolaridade, tá? Você percebe que Goiás tem uma escolaridade abaixo do Centro-Oeste, né? Isso não é a escolaridade que Goiás gera, isso é a escolaridade que Goiás retém, porque essa é da população adulta que permanece em Goiás, né? O que eu vou mostrar no minuto é que Goiás gera muito mais do que isso, mas exporta essa qualificação. Então, isso vai se repetir nos vários gráficos. Tem uma outra linha aqui, onde estão aqueles com baixa escolaridade. Então, por exemplo, se a gente pegar Alagoas é o estado com a força de trabalho com a menor escolaridade. E Goiás tem praticamente condições de recursos naturais e produtividade parecido com Pernambuco, que tem um nível de escolaridade muito mais alto. Então, obviamente, que Alagoas vai ter um certo desequilíbrio. Então, aqui eu tenho a escolaridade da população adulta, tá certo? Então, aqui eu tenho o lado das oportunidades para adquirir, desenvolver as suas potencialidades, adquirir habilidades. Agora eu vou mostrar o gráfico esse é o lado da educação. Vamos ver o lado da economia. Em que medida que a economia gera os empregos que esse povo precisa. Então, o gráfico da produtividade é isso aqui. Isso aqui é o PIB, a renda, né, o produto interno de cada unidade da federação, o PIB, dividido pelo número de trabalhadores do Estado. Tá? Então, o Distrito Federal, né, tem o maior PIB per capita, PIB por trabalhador do Brasil, porque a gente mede o PIB do Distrito Federal pelo salário dos funcionários públicos. Então, cada vez que aumenta o salário dos funcionários públicos, a gente acredita que aumentou a produtividade no Distrito Federal, porque a gente acredita que a produtividade, não tem como medir a produtividade do setor público, logo a gente mede pelo salário que a gente paga para os funcionários públicos. Então, o Distrito Federal tem a maior produtividade por trabalhador do Brasil, um pouco questionável, mas é assim que a gente mede, tá? E é a mesma história, a gente tem os estados com mais alta produtividade, obviamente São Paulo e Rio estão aqui, né? E os estados com menor produtividade, Goiás, de novo, está aqui no meio, tá certo? Então, Goiás é um estado com uma escolaridade mediana e com uma produtividade meio que mediana, enquanto que Alagoas, que era o último lugar em escolaridade, sobe a beça em produtividade. Então, em princípio, Alagoas está fazendo um milagre, ela está com uma escolaridade baixa, com uma alta produtividade. Ora que ele está, obviamente, que está estressando a educação. A economia de Alagoas está dizendo, pelo amor de Deus, me dê mais e mais educação, porque eu com essa educação estou produzindo tudo isso, eu preciso de mais gente educada, tá certo? Bom, mas o interessante é o seguinte, para entender a posição de cada estado, a gente tem que confrontar essas duas coisas. A gente tem que botar no mesmo gráfico a produtividade e a escolaridade. E é isso que a gente fez nesse gráfico, que a gente vai ver alguns gráficos desse tipo. Esse gráfico, eu tenho nesse eixo a escolaridade, né? E nesse eixo eu tenho a produtividade. Né? Essa linha inclinada aqui é mais ou menos como que escolaridade se relaciona com produtividade. Ou seja,
São Paulo e Rio, que estão aqui, têm alta escolaridade e alta produtividade, né? O Piauí e o Maranhão, que estão aqui, eles têm baixa escolaridade e baixa produtividade, tá certo? Então, existe uma certa relação entre os dois, tá? Mas o que importa para cada estado é quão longe ele está dessa linha. Então, por exemplo, Goiás está aqui. O que Goiás está? Goiás está abaixo dessa linha. O que quer dizer isso? Goiás, com essa escolaridade, devia ter a produtividade de Mato Grosso. Tá certo? Então, Goiás tem uma força de trabalho que tem tanta escolaridade quanto o Mato Grosso ou o Mato Grosso do Sul. Tá? Mas, que Mato Grosso do Sul está aqui e Mato Grosso está ali, né? Quer dizer, São Paulo, Goiás tem a mesma escolaridade que Mato Grosso do Sul e um pouco mais do que Mato Grosso, mas tem uma produtividade menor, tá certo? Então, e Goiás, por exemplo, tem mais ou menos a mesma produtividade que Tocantins, mas tem mais ou menos a mesma produtividade que Tocantins, mas tem uma força de trabalho muito mais escolarizada do que Tocantins, tá certo? Então, na verdade, Goiás é um caso típico de uma situação um pouco rara no Brasil, de muita escolaridade, tá, para pouca produtividade, né? Amapá é um caso ainda mais radical aqui, Roraima aqui também. Ou seja, Amapá e Roraima tem muita escolaridade para pouca produtividade. Se a gente olhar um outro caso, é Alagoas. Desculpa. Alagoas, quer dizer, na pasta de vocês vai ter exatamente esse gráfico para o seu estado, né? Aqui tem Alagoas. Alagoas está aqui. O que significa? Alagoas, com essa escolaridade, devia ter uma produtividade aqui embaixo, mas não tem. Tem uma produtividade igual ao Pernambuco. Ou seja, Alagoas e Pernambuco têm mais ou menos a mesma produtividade, mas Alagoas tem uma força de trabalho muito menos escolarizada do que Pernambuco, né? Então, isso mostra que em Alagoas você tem uma situação onde a economia está pedindo mais e mais educação. Então, Alagoas deve estar importando educação, enquanto que Goiás deve estar exportando educação. Tá? Isso a gente vai ver nesse terceiro desafio, que trata de evitar que o limitado crescimento econômico leve a uma falta de oportunidade de trabalho, que leve a uma imigração de mão de obra qualificada. Tá? Como é que a gente vê isso? A gente colocou aqui o seguinte, nesse gráfico, olha só, esse gráfico, ele tem 3 barras, né? Uma barra é dos... o que é escrito ali? São os goianos residentes de Goiás. Isso. Então, isso aqui é a porcentagem de goianos que resolveram permanecer em Goiás. Tá? Isso aqui é com educação fundamental, com educação média, com educação superior. Vamos centrar a atenção na educação superior. Na educação superior, 25% dos goianos que resolveram ficar em Goiás têm educação superior. Só tem que essa barra azul bem escuro é aqueles goianos que resolveram sair de Goiás. Então, dos goianos que já estão fora de Goiás, 28% têm educação superior. Ou seja, eu tenho mais goianos com educação... dos goianos que estão fora de Goiás, eu tenho uma proporção maior que tem educação superior do que dos goianos que ficaram em Goiás. E essa outra barra aqui é dos não goianos que estão em Goiás. Então, Goiás está atraindo o quê? Mão de obra pouco qualificada, exportando mão de obra
qualificada. Então, Goiás tem uma drenagem de cérebros, né? Quem é de Goiás deve perceber o seguinte: Goiás está exportando cérebros para o Brasil. O Brasil agradece, São Paulo, Brasília, então, quanto a gente vai ver, por exemplo, Goiás é uma das melhores redes, Goiás é uma das melhores redes de educação média, para servir o DF, a serviço do DF, né? E o pior é que as melhores escolas de Goiás não estão no entorno do DF, né? Então, na verdade, os imigrantes para o DF, na verdade, vêm de Goiânia, vêm das melhores escolas de Goiás, que migram para Brasília, né? E Goiás recebe o entorno de Brasília em troca com uma mão de obra com baixa qualificação. Então, tem um crédito. Populacional tem um crédito, tem um superávit de populacional. Isso é Goiás, né? Isso é Goiás, que tem aquela diferença ali. Se você olhar Alagoas, é exatamente o contrário. Alagoas tem 8% dos alagoanos fora de Alagoas têm educação superior. Então, muito poucos dos alagoanos que saem de Alagoas têm educação superior. E muitos dos que migram para Alagoas têm educação superior. Então, na verdade, Alagoas está drenando cérebros do resto do Brasil e, portanto, tem uma pressão para gerar mais cérebros em Alagoas.